Parte 12. O Rei dos Heróis em um mundo de pecados. O fim dos sonhos. O ar rachou. O simples ato de Gilgamesh puxar a espada da ruptura do portal não fez um som, mas distorceu a realidade ao seu redor. O ar ondulou como água sob calor intenso, e as cores ao redor da lâmina estranha e cilíndrica pareciam desbotar e morrer. Sua luta foi uma diversão passageira. A voz de Gilgamesh era plana, sem mais desdém, apenas o tom final de um juiz proferindo uma sentença. Mas toda comédia deve ter seu fim. Vocês são relíquias de uma era mais fraca, e meu mundo não tem lugar para vocês. Todos, juntos. Meliodas gritou, sua aura demoníaca explodindo em um frenesi negro. Ele sabia, no fundo de sua alma imortal, que aquele era um poder que não podiam enfrentar, mas a imagem de Elizabeth o impulsionava. Não podemos recuar. Os pecados, unidos pelo desespero, lançaram seu ataque mais poderoso em uníssono. Meliodas disparou como um míssil, Fulcounter pronto em sua lâmina. King concentrou todo o seu poder em Shastiefol, que se transformou em uma lança de luz pura e concentrada. Diane canalizou toda a força da terra através de Gideon, seu martelo crescendo até o tamanho de uma pequena montanha. Mesmo preso por Enkidu, forçou sua regeneração ao limite, seu corpo um alvo sangrento e persistente. Govter lançou uma saraivada de flechas do caos, tentando desfazer a própria mente que controlava a arma. Merlin ergueu as mãos, tecendo uma teia de perfeição absoluta para tentar conter, analisar e neutralizar a energia que emanava de Ea. Foi inútil. Gilgamesh nem mesmo se moveu para evitá-los. Ele simplesmente girou Ea. Enuma Elish, não houve um clarão de luz, nenhuma explosão de fogo. Houve uma desintegração. O espaço em frente a Gilgamesh simplesmente se desfez. A teia de Merlin se desfez como fumaça. As flechas do caos de Govter evaporaram. A lança de luz de King se desfez em partículas. A montanha de terra de Diane voltou ao pó inerte de onde veio. O Fulcounter de Meliodas não tinha nada para refletir. Não era um ataque, era a anulação da própria realidade. E então, a onda de inexistência os atingiu. Não houve grito de dor. Houve um silêncio horrível e abrupto. Ainda preso por Enkidu, foi o primeiro. Seu corpo, capaz de se regenerar de qualquer ferimento, simplesmente se desfez. Suas células, sua própria alma, foram apagadas do tecido da existência. Não sobrou nada, nem mesmo poeira. Diane tentou erguer os braços, mas eles se desintegraram antes que ela pudesse se mover. Seu último pensamento foi para King antes que sua consciência se apagasse para sempre. King viu Diane desaparecer. Um grito silencioso se formou em seus lábios, mas então a onda o atingiu. Shastiefol piscou e se foi, e logo depois, Arlequim, o rei das fadas, foi apagado como um sonho ao amanhecer. Govter analisou a onda por uma fração de microsegundo, calculando sua composição impossível. Seus dados foram corrompidos, seu corpo artificial se desfez em seus componentes elementares e depois em nada. Sua busca por um coração terminou no vazio. Merlin, com todo o seu conhecimento, compreendeu no último instante. Ela não estava sendo destruída, estava sendo desescrita. Sua existência estava sendo removida da narrativa da realidade. Seus olhos, sempre tão cheios de confiança, arregalaram-se de terror genuíno antes de ela, e sua perfeição absoluta, serem desfeitos. Meliodas, o imortal, o comandante dos 10 mandamentos, sentiu algo que não sentia em séculos: o cheiro doce e metálico da morte verdadeira. A escuridão dentro dele rugiu, tentando lutar contra a aniquilação, mas era como tentar conter a maré com as mãos. Sua regeneração demoníaca era irrelevante. Sua carne, seus ossos, sua alma, tudo se desfez. Seus últimos pensamentos foram para Elizabeth, e então, houve apenas escuridão. Em menos de um segundo, a tempestade de poder cessou. Ea retornou ao seu portal. O campo de batalha estava silencioso. O exército dourado ficou parado, atordoado, olhando para o local onde, momentos antes, os lendários 7 pecados capitais haviam estado. Não havia corpos. Não havia sangue.
Não havia sinal de que eles alguma vez existiram. Apenas um grande trecho de terra estéril e vazio, como se o próprio solo tivesse morrido. Gilgamesh ficou sozinho diante do vazio que havia criado, seu rosto uma máscara de indiferença completa. Ele nem mesmo estava ofegante. Patético, ele sussurrou para o vento agora silencioso. Ele se virou e caminhou de volta em direção ao seu palácio dourado, suas costas voltadas para nada que ele havia criado. A rebelião havia terminado. A esperança estava extinta. Restava apenas coletar sua recompensa pela ordem cumprida e aguardar a próxima da divindade suprema. Dentro do palácio, trancada em seus aposentos, Elizabeth de repente sentiu uma dor aguda e inexplicável no peito, seguida por um vazio esmagador, como se uma parte vital de seu próprio ser tivesse sido arrancada. Ela caiu de joelhos, as lágrimas começando a correr sem que ela soubesse por quê.